Sim, era preciso isso muito antes, inclusive, a fim de fazer uma coordenação ali com estados e municípios. Ô Vitor, nessa comparação, nessa ideia hoje, né, de dar crédito ao Mandetta, às vezes eu fico com a impressão de que o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta é aquele tipo de pescador que se apaixona mais com a rede do que com o peixe, né? Em jornalismo a gente vê isso com muita frequência, é a história do profissional que se apaixona pela matéria. Então ele pensa uma matéria ou escreve uma matéria, os fatos vão na contramão, todas as evidências e a linha de apuração na contramão, mas não, ele insiste com a matéria que ele se apaixonou, tem que dar aquela manchete, tem que dar aquela matéria, mesmo com toda a apuração contrária e fatos contrários. Eu vejo isso muito bem e não falo ao Léo. Eu acompanhei aqui em Brasília o princípio desse processo, fiz as primeiras entrevistas com o Mandetta, conversamos e não tinha nada fechado. Aí veio a ideia de fechamento, de se fazer essa quarentena diferente de tudo o que aconteceu na humanidade. Se você for olhar na Bíblia, em todos os relatos, na história do mundo, você vê que o isolamento de infectados era natural e normal, e até hoje existe. Nesse caso, foi o único no mundo em que se isolou o que não estava infectado, né? O presidente Jair Bolsonaro nunca disse que era para morrer e nunca defendeu a morte. O que ele diz é de que não se pode se apaixonar pela doença e esquecer o resto. Ou seja, era e é importante cuidar da economia, cuidar do funcionamento do mundo, mais do que esperar essa doença chegar. Eu me lembro dessas primeiras conversas com o Henrique Mandetta e com muita clareza quando ele chegou na Câmara dos Deputados para falar sobre esse assunto pela primeira vez. E eu estava ao lado quando ele disse ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, olha, você tem que fechar esse plenário. E realmente o plenário da Câmara é cheio, inóspito, né? Sempre foi assim. Eu me lembro do deputado Elias Murá, que era um biólogo, deputado federal, foi constituinte e que fazia medições da qualidade do ar no plenário da Câmara e chegava a conclusões horrorosas da insalubridade daquilo ali, né? São mais de 3.000 pessoas num ambiente projetado ali para 700 pessoas. Então é mesmo inóspito. Imediatamente, o Rodrigo Maia fez uma reunião e fechou o Congresso Nacional. Lá no início, não tinha nenhum caso aqui em Brasília, nenhum caso na Câmara e nenhum caso no Senado. E o governo, o presidente Jair Bolsonaro, queria fazer um fechamento gradual ou por partes, ou seja, onde havia a presença do vírus. E o que aconteceu? No mínimo, muitos se anteciparam e fizeram a quarentena parecendo uma quareterna, como se diz na Argentina, né? E não deu certo. O ministro Mandetta foi uma raridade aqui. Ele foi indicado politicamente. O presidente aceitou a indicação de bancadas. E ele, chegando no Ministério da Saúde, aparelhou, colocou lá no Ministério da Saúde os indicados políticos, seus afiliados políticos e montou uma máquina política no Ministério da Saúde. É um ministério pesado, grande, né, caro e que tem representação em todo o país e em vários municípios, na maioria dos municípios. Lida com prefeitos, pequenos, grandes, ou seja, um poder político muito grande. E foi por isso que o Mandetta se apaixonou. E traçou ao presidente Jair Bolsonaro um quadro muito horroroso. No livro ele diz que morreriam ali 80 mil, que chegaria a 180 mil, existiam lá projeções pessimistas, otimistas, né? Mas errou, todo mundo errou. Agora, eu te digo, quem hoje contrair a Covid-19, ele tem menos chances de morrer do que antigamente. Isso porque as enfermeiras, os médicos ganharam experiência e entenderam que alguns remédios dão certo, a cloroquina e outros, e aí, assim por diante. Os médicos aprenderam, porque a ciência ainda não tem respostas exatas. E agora, o livro do ministro está atrasado, nós já estamos lá na frente. O governo já está, Vitor, eu venho falando isso aqui há 15 dias. O governo já está preparado para vacinar o povo brasileiro. E rápido, né? Talvez ainda neste ano.
e conta com 3 possibilidades, está fechando vários acordos, investiu 2 bilhões de reais em vacinas. Então, erra quem diz que o presidente está preso ainda na cloroquina. Não, a onda agora é a vacina. É a vacina da Fiocruz, é a vacina do Paraná, que é a do Putin, né? A Sputnik. E são 3 propostas de vacina, ou seja, se uma falhar, existem 2 outras. Então, esta é a realidade do país. E agora, o ministro vindo, fazendo esse dia D, como no caso da dengue, que é também um vírus transmitido pelo mosquito, fazendo o dia D e ensinando, transmitindo experiência, isso melhora, e era isso que tinha que ser feito logo no início mesmo desta pandemia mortal que colocou o mundo de joelhos.